desde os albores da humanidade. Uma busca incansável nos acompanha, a eterna batalha contra a morte, o desejo ardente de prolongar a vida. Sejam as lendas milenares da mítica fonte da juventude, sussurrando promessas de eterna mocidade, ou as incansáveis tentativas dos alquimistas e cientistas de desvendar os segredos da pedra filosofal, menos aquele elixir mágico capaz de conceder a imortalidade, menos a verdade, é que, até hoje, esses métodos falharam miseravelmente em entregar o resultado desejado. Mas e se eu te disser que, agora, um cientista russo está agitando o mundo com uma promessa audaciosa? Ele afirma ter encontrado a resposta para a imortalidade. Ou, no mínimo, uma forma de estender a vida por centenas de anos. E o mais chocante, para provar sua teoria, ele se tornou a sua própria cobaia, realizando um experimento que desafia tudo o que sabemos sobre a biologia humana. Ele injetou em si mesmo uma bactéria com mais de 3,5 milhões de anos de idade. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesta história extraordinária. Você vai descobrir quem é esse cientista visionário ou louco, como ele esbarrou nesta bactéria ancestral, o mais importante, o que o levou a tomar a decisão drástica de se transformar em sua própria cobaia. E, embora a ciência ainda não tenha resultados conclusivos, ele próprio garante: ele se sente melhor do que nunca. Antes de nos aprofundarmos neste mistério biológico, que bom ter você aqui conosco novamente. Espero que esteja tudo em ordem por aí. Para desvendar essa saga fascinante, precisamos fazer uma viagem no tempo. Mas não vamos voltar a 3,5 milhões de anos. Nosso ponto de partida é bem mais recente. O ano de 2019, a descoberta no gelo e a bactéria que desafia. O tempo foi em 2019 que o geocriologista russo Dr. Anatoly Braushkov, da Universidade Estadual de Moscou, fez uma descoberta que viraria o mundo da biologia de cabeça para baixo. A bactéria Bacillus F. Esta criatura microscópica estava adormecida, congelada por eras no permafrost de uma montanha na gélida Sibéria, na remota região de Yakutsk. Para quem não sabe, permafrost é um termo que usamos para descrever uma região do solo que permanece congelada a menos de 0 graus Celsius por um período mínimo de 2 anos. Essas áreas, que cobrem vastas extensões do nosso planeta, têm se revelado verdadeiros tesouros para a ciência nos últimos anos. Já encontramos de tudo, desde restos mortais incrivelmente preservados do famoso mamute lanoso, até bactérias que parecem ignorar as leis do tempo. Mas a descoberta da Bacillus F. é ainda mais surpreendente do que um mamute congelado. Ela deixou os cientistas envolvidos boquiabertos por 2 motivos cruciais. O primeiro, e talvez o mais assombroso, é que, conforme as análises avançavam, eles constataram que esta bactéria estava viva e funcional por cerca de 3,5 milhões de anos. Imagine só, 3,5 milhões de anos sem se degradar, sem perder suas propriedades vitais, como se o tempo não existisse para ela. É um feito que desafia nossa compreensão da vida. Os cientistas ainda coçam a cabeça, sem entender completamente o que permitiu a Bacillus F. sobreviver a uma era tão inimaginável. A teoria mais forte aponta para um mecanismo extraordinário que impede a degradação de seu próprio DNA e RNA, as bases da vida. Como o Dr. Anatoly Braushkov afirma com convicção, é óbvio que a bactéria tem esse mecanismo. Avioporc. Sabemos a idade da bactéria, ela é muito antiga e simplesmente não morre. Então ela tem algum mecanismo de proteção. Sem dúvida, não é uma hipótese. Torna-se um fato só porque a bactéria existe. O que os cientistas ainda não sabem é qual é especificamente esse mecanismo. Desvendar esse segredo microscópico, por si só, é um desafio de proporções colossais, tão complexo quanto identificar os genes que causam o câncer, como os próprios cientistas ressaltam. Apesar de ser um trabalho que pode durar anos, a crença é clara. Se conseguirmos descobrir como a bactéria se mantém viva, provavelmente seríamos capazes de encontrar uma ferramenta para prolongar as nossas próprias vidas. De desvendar a longevidade está agora congelada na Sibéria. Os primeiros testes. Vida nova para camundongos e moscas fascinados e surpresos com a incrível vitalidade da bactéria ancestral. Os cientistas rapidamente a levaram para os laboratórios. E o que eles descobriram apenas reforçou o quão extraordinária a Bacillus F. realmente é. Os primeiros alvos dos experimentos foram camundongos. Vale lembrar que esses roedores são frequentemente usados em pesquisas genéticas por sua facilidade de manipulação. Após injetar a Bacillus F. nos camundongos, os cientistas observaram algo notável, um aumento surpreendente em sua vitalidade. Os camundongos mais velhos, por exemplo,
mantiveram sua capacidade de reprodução, algo que normalmente não aconteceria em sua idade avançada, e não parou por aí. A bactéria também foi testada em moscas das frutas, e o resultado foi igualmente impressionante. O tempo médio de vida dessas moscas foi significativamente prolongado. Ao comentar sobre essas descobertas, o Dr. Anatoly revelou: fizemos muitos experimentos com camundongos e moscas das frutas, e vimos o impacto sustentável de nossas bactérias em sua longevidade e fertilidade. Mas ainda não sabemos exatamente como isso funciona. Por enquanto não podemos entender o mecanismo, mas vemos o impacto. Ou seja, eles tinham a certeza de que algo espetacular estava acontecendo, mesmo sem uma explicação completa. Além dos testes em animais e insetos, a equipe também investigou o impacto da bactéria em plantações. Os resultados foram igualmente positivos. As plantas cresceram mais rapidamente e com maior produtividade. Tudo indicava um efeito benéfico por parte da bactéria, mesmo que o mecanismo exato ainda fosse um mistério. E mais importante ainda, a grande pergunta pairava no ar: como isso poderia beneficiar a nós, seres humanos? O enigma dos Yakuts e a decisão arriscada embora testes diretos em humanos ainda não fossem realizados. Era possível observar alguns indícios intrigantes, principalmente ao analisar o povo Yakut, um grupo étnico turco que reside na mesma região da Sibéria onde a bactéria foi encontrada. Os cientistas notaram algo peculiar. Aquela área específica da Sibéria é conhecida pela longevidade surpreendente de seus moradores. Como isso acontece? Conforme o permafrost derrete, a Bacillus F se infiltra no ambiente, contaminando o solo e até mesmo a água que a população local, os Yakuts, consome. É uma região de climas extremos e vida difícil, mas ainda assim, a expectativa de vida é consistentemente mais elevada do que em muitos locais na Europa. Não é raro, por exemplo, encontrar moradores Yakuts com mais de 100 anos. Claro, essa longevidade pode ser atribuída a muitos fatores: dieta, genética, estilo de vida. A relação com a bactéria é por enquanto apenas uma hipótese. Mas esta era uma hipótese que o Dr. Anatoly Broshkov estava pronto para testar na pele. Ou melhor, ele estava pronto para testar em sua própria corrente sanguínea. Ele tomou a decisão ousada de se tornar a primeira cobaia humana para Bacillus F. Em setembro de 2015, desafiando todas as indicações médicas e os protocolos científicos convencionais, ele injetou em si mesmo a bactéria de 3,5 milhões de anos. O que Anatoly esperava, como ele mesmo declarou, era encontrar uma espécie de fonte da juventude, uma maneira de prolongar radicalmente a vida humana. Para isso ele estava disposto a arriscar a sua própria existência. Os resultados preliminares e o desafio da PSQISA? Então a pergunta que não quer calar: quais foram os resultados desse experimento audacioso? Ele realmente conseguiu o que esperava? Bem, para começar, é crucial entender que o fato de ele ter injetado a bactéria em si mesmo não pode ser considerado uma experiência científica no sentido rigoroso. E o próprio Anatoly faz questão de afirmar isso. Em 2017, 2 anos após se tornar sua própria cobaia, ele disse: não é uma experiência científica, pelo que não posso descrever os efeitos de forma profissional. Mas eu tenho muito claro que não apanhei gripe durante 2 anos. Ele enfatizou que esse tipo de experiência deve ser levada a cabo numa clínica com uma equipe e estatísticas especiais. Aí poderíamos falar com clareza sobre todos os efeitos. A falta de um acompanhamento mais específico e de um estudo controlado torna difícil precisar os reais efeitos dessa bactéria. Ficar 2 anos sem nenhuma doença pode ou não estar diretamente relacionado a Bacillus F. Apesar de se tratar de uma pesquisa inovadora e de um tema que desperta uma curiosidade imensa na maioria das pessoas, a verdade é que a falta de investimentos tem impedido o avanço da pesquisa desde 2015. O Dr. Anatoly divulgou poucas atualizações detalhadas sobre o estado. Ele reclama da escassez de recursos, bem como da falta de profissionais qualificados, como microbiologistas, que se mostrem interessados em ajudá-lo na pesquisa. Mas, apesar de uma equipe reduzida e de avançar passo a passo, o que sabemos até então é que ele não é o único a ter injetado a bactéria em si próprio. Em uma entrevista concedida em fevereiro de 2025, ele afirmou que, até o momento, já são 20 pessoas que realizaram esse experimento. E o mais intrigante, todas demonstraram efeitos positivos. Todos passaram por um exame de sangue extenso antes e depois de injetarem a bactéria, comprovando um aumento da atividade física, potência muscular e também nos níveis de testosterona. E aí,
Você também toparia entrar nesse experimento e injetar uma bactéria tão antiga em si mesmo? Os relatos indicam que a Bacillus F trouxe benefícios àqueles que a utilizaram, mesmo que ainda não exista uma comprovação científica robusta desses efeitos. A visão audaciosa e o próximo desafiomas, ainda assim, o Dr. Anatoly não está satisfeito. Em suas palavras ele diz: meu objetivo é prolongar a vida humana. Mas não apenas em, digamos, 50%, mas 10 vezes ou 100 vezes mais. Ou seja, por mais que os resultados preliminares sejam satisfatórios e realmente estejam trazendo benefícios, ele ainda não atingiu o ponto que deseja: prolongar a vida humana em 10 ou até mesmo 100 vezes. É algo que ele apenas irá comprovar quando ele próprio passar dos 100 anos de idade, uma prova que levará tempo. Enquanto isso, ele se adiantou e já registrou uma patente para um extrato bacteriano como suplemento alimentar, garantindo uma forma de pelo menos obter algum retorno com sua extraordinária descoberta. No momento, a grande dificuldade está justamente em desvendar qual o mecanismo da bactéria que previne a degradação do DNA, retardando o envelhecimento. Quando os cientistas enfim forem capazes de desvendar esse enigma, eles poderão replicar o mecanismo de preservação. E então, a bactéria poderia realmente prolongar a sua vida. Porque se esse mecanismo for baseado em proteínas, elas teriam apenas que ser transferidas para o seu corpo e começar a funcionar. Bem, mas a realidade é que este é um processo que ainda pode demorar anos. O Dr. Anatoly não é o primeiro a estudar bactérias antigas. Muito pelo contrário, cientistas do mundo inteiro vêm tentando entendê-las há décadas. Essas bactérias, coletadas do permafrost, sempre se demonstram extremamente complexas, possuindo, na maioria das vezes, centenas de genes codificadores de proteínas. A título de comparação, o vírus da gripe possui apenas 8 genes. Ao que tudo indica, ainda estamos a alguns anos de distância antes de entendermos completamente o efeito dessas bactérias ancestrais, principalmente se considerarmos a falta de interesse e investimento de outros cientistas ao redor do mundo nessas pesquisas. O que Anatoly tanto lamenta, apesar de ter registrado uma patente em sua descoberta. O Dr. Anatoly afirma que o seu objetivo, definitivamente, não é o lucro. Muito pelo contrário. Em suas próprias palavras: não estou buscando fama ou prêmios nem nada do tipo. Eu acho que é uma maneira das pessoas viverem mais, o que seria ótimo. Acho que as pessoas podem sim se libertar da morte. E aí, você acredita que podemos chegar ao dia em que as pessoas estarão livres da morte? Que essa bactéria ancestral é a chave para a longevidade extrema? Diz aí pra gente, nos comentários.